Olá, eu sou a Raíssa Cassamá, tenho 22 anos e sou central no Vitória Sport Clube. Portanto, eu na verdade eu fazia basquetebol e teatro ali do quinto ao nono ano. Esse era o meu foco e depois no sétimo ano houve uma sobreposição de horários entre as duas atividades. Eu tinha de abdicar de uma e optei por abdicar do basquetebol. No entanto, eu não queria deixar de praticar algum desporto e cedi às insistências do responsável do voleibol na escola em que eu andava, que andava a chatear-me desde o quinto ano por causa da minha altura. E pronto, fui experimentar voleibol, passei a gostar cada vez mais, só que todo o contacto que eu tinha com o voleibol era no contexto do desporto escolar. Sabia que existiam clubes e tudo mais, mas só conhecia ali aquilo. E depois no meu nono ano, ou seja, ali 13, 14, o famoso Clube Atlético andava pelas escolas ali da zona de Odivelas, em Lisboa, que é de onde eu sou, a tentar recrutar atletas para o clube e falaram comigo. E a partir daí foi a loucura total de adorar o voleibol. No início foi um choque, porque tudo o que eu conhecia era do desporto escolar e depois chega ao Famões, que tem escalões de formação, séniores, então para mim aquilo era todo um mundo assim assustador, mas também extraordinário, que era uau, isto aqui é outro nível. Mas pronto, por ser um clube também assim mais pequeno, que estava a tentar crescer, era muito família. Toda a gente conhecia toda a gente, havia muita ligação entre as séniores e os escalões de formação e isso também facilitou imenso todo o processo. Eu cheguei ao 12º ano, quando acabou, e a minha mãe queria que eu me focasse só nos estudos. Só que eu já sabia que eu queria jogar voleibol, porque queria, e eu sabia que o Lusófona Voleibol Clube tinha todo um protocolo com a universidade em que algumas atletas tinham a bolsa de estudos para a universidade. No Famões eu tinha um treinador que já foi treinador do Lusófona, no Lusófona Voleibol Clube. Entrei em contato com eles, fui lá treinar para ver se gostavam, não gostavam e depois pronto, acabou por correr bem e fiquei lá, consegui a bolsa. Foi perfeito porque assim conseguia ter os dois mundos, ou seja, jogar voleibol e estudar, porque para a minha mãe os estudos é uma parte muito, muito importante. E então havia sempre aquela pressão do tens de acabar a licenciatura, tens de acabar a licenciatura. E depois no Lusófona Voleibol Clube, por nós termos a bolsa, há certos resultados que nós temos de ter. Temos de ter uma determinada média, não podemos deixar cadeiras para trás, salvo certas exceções, mas tem de ser assim tudo muito perfeito. E então dava tudo, ou seja, treinava, quando não estava a treinar estava sempre a estudar e pronto, foi um bocado isso, ir tentando conciliar ao máximo. Havia tempo para tudo, digamos assim. Eu sabia que tinha de estudar e era daquelas alunas que tentava deixar sempre tudo pronto o mais rápido possível, exatamente para depois poder ter mais tempo livre para poder fazer as coisas que eu gosto de fazer sem ser jogar e estudar. Claro, não é fácil, não, mas fez com que eu me tornasse também mais disciplinada nesse aspecto e tinha de ser muito organizada para depois poder ter tempo livre para fazer as coisas que eu quero. A Raíssa gosta de ler, gosta imenso de ler. Para além disso, adoro ouvir música, gravar TikToks passou a ser um passatempo muito, muito frequente. Adoro passear, conhecer sítios novos,
apesar de estar agora 2 épocas cá em cima, ainda há muito que eu não conheço. Então, quando tenho assim mais tempo livre, gosto de ir conhecer sítios novos cá em cima. E pronto, estar com amigos, com a família quando dá. É muito isso. O choque começou quando surgiu a proposta. Eu lembro-me que quando recebi a proposta foi do género, não, isto não pode estar a acontecer. É o número errado, tem a pessoa errada, porque é impossível um clube da primeira divisão. E depois fui procurar saber mais sobre a Vitória, porque por acaso era um clube que eu não acompanhava assim tanto, porque sendo Lisboa há uma tendência maior para acompanhar os clubes que estão mais próximos, no caso o Sporting e o Benfica. E fiquei em choque e estava histérica quando cheguei a casa. Mas depois de vir para aqui, claro, eu estava muito feliz, mas também tinha muito medo, porque estava a deixar para trás a minha família, a primeira vez a sair de casa, a deixar os meus amigos para trás, ou seja, basicamente sair totalmente da minha zona de conforto, não só em termos de família, amigos, ou seja, a parte social, digamos assim, mas também em termos de voleibol mesmo, porque vir para uma equipa em que as pessoas, ou seja, estava a jogar com pessoas que para mim eram referências, como por exemplo a Tânia Oliveira, tipo, uau, eu estou na equipa da Tânia, como assim? E muitas mais, mas a Tânia, eu lembro-me que foi assim das pessoas que me ficou assim mais marcada do género, oh meu Deus, eu vou partilhar o campo com ela. Que bom, mas que medo também. Mas sim, foi muito assustador, o primeiro mês não foi fácil. A minha mãe ligava-me todos os dias e todos os dias eu tinha de, não era bem fingir, mas não deixar transparecer que estava a ser tão complicado a adaptação inicial, para ela também não ficar preocupada. Mas depois comecei a dar-me cada vez mais com as minhas colegas da equipa, a perceber como é que funcionavam as coisas, todo o contexto profissional e a dimensão do clube também, porque depois também temos de lidar com os adeptos, uma coisa que eu não estava habituada a lidar com este nível de adeptos. E isso foi fundamental, mas eu acho que assim, o que se destaca mesmo foram as minhas colegas da equipa. O meu pai, o que ele me dizia sempre era: só quero que tu sejas feliz, só quero que tu sejas feliz, só quero que tu sejas feliz. E se faz alguma coisa, nós estamos aqui, porque continua a ser em Portugal, portanto, tu estás em Portugal, é uma questão de metermos no autocarro ou no carro e se precisares nós vamos aí para estar contigo. A minha mãe já foi mais complicado, porque sempre fui muito, muito mais próxima da minha mãe e a minha mãe é muito meio galinha. Se eu saio de casa tenho de dizer para onde é que vou, a que horas volto, e ela tem de saber tudo. E quando foi para sair de casa, ela provavelmente foi assim a maior resistência. Filha, mas vais estar a sair de casa, estás tão bem aqui, podes fazer outras coisas, podes continuar a jogar voleibol, não tens de ir para tão longe. E eu digo, não mãe, tenho mesmo de ir, é uma grande oportunidade. E pronto, no início ela era, não digo contra, mas tentava arranjar outras soluções, sem ser vir para tão longe. Mas depois, quando ela percebeu que eu já estava decidida e que eu vinha, foi um dos meus maiores apoios também, porque pronto, as mães conhecem-nos, elas percebem, e por mais que eu não quisesse demonstrar às vezes, sei lá, tinha tido um treino mau ou que estava mais desanimada, ela conseguia perceber e, através de palavras encorajadoras ou a tentar distrair-me, a falar dos meus irmãos ou assim, ela conseguia dar-me um bocado esse conforto do género, estás longe, mas estás perto na mesma. E como é que é ser a irmã do meio? É ter de lidar com a irmã mais velha a chatear e com a irmã mais nova a chatear também. Porque o meu irmão é assim um bocado mais reservado, mas as minhas irmãs tenho de ser ali um bocado
a mediadora entre as duas, que são as duas mais temperamentais, eu não sou assim tanto. E então, quando se passa alguma coisa, vêm as duas falar comigo, eu tenho de tentar, não digo resolver, porque nós temos uma diferença de idades grande, 10 anos para cada uma. Mas sim, é um bocado. A minha mãe costumava dizer que eu ajudava a resolver sempre tudo. Sempre que alguma tinha um problema, vinha ter comigo e eu ajudava a resolver. Honestamente, a minha mãe não me conseguia ouvir porque eu só chorava. E ela entrou em pânico porque ela não conseguia perceber porque é que eu estava a chorar e eu não conseguia falar porque foi assim. Eu fiquei muito surpreendida, porquê? Porque normalmente sai a pré-convocatória e depois sai a convocatória. E no ano passado, na época passada, o que aconteceu foi que, pronto, falaram comigo, os diretores do clube, a dizer que estás na pré-convocatória, mas eu fiquei, ok, estou na pré-convocatória, mas depois vai haver a convocatória mesmo, eu evolui imenso, mas ainda não estou nesse nível, porque claro, era um grande sonho chegar à seleção nacional, mas na minha cabeça ainda era algo distante. E depois eu lembro-me de acordar com imensas mensagens um dia de pessoas a darem-me os parabéns. E eu, parabéns, mas o que é que se está a passar? E depois eu fui ver e era a convocatória. As 14 atletas e estava o meu nome. E eu, eu não acredito, eu estou mesmo na seleção. E depois só chorava, liguei logo à minha mãe a contar e depois quando finalmente consegui falar, chorávamos as duas. O meu pai também ficou eufórico, ou seja, foi um dia assim de muita euforia. Eu não consegui parar de sorrir nesse dia. Eu acho que foi mesmo um dos melhores dias da minha vida, sem exagero, porque, ou seja, nós não éramos as preferidas para conseguir ganhar, porque todas as vezes que nós jogámos contra a Finlândia não tínhamos conseguido alcançar bons resultados. E depois, ou seja, vamos para lá, a pressão está toda do lado delas e pronto, houve acho que imensa força de vontade do nosso lado, porque elas pronto, jogaram bem, mas nós também demos tudo o que tínhamos, porque a verdade era essa, era o tudo ou nada, e acabou por cair para o nosso lado. E eu nem consigo descrever tudo o que eu senti nesse dia e na semana seguinte, eu acho que fiquei para aí 2 semanas a processar tudo, do género, oh meu Deus, nós conseguimos ganhar. Sempre que me perguntam como é que foi a tua primeira época no geral, e quando me perguntam eu incluo a parte da seleção, eu digo sempre que a melhor palavra para descrever é uma loucura total. É que foi tudo ao mesmo tempo. Tudo coisas boas, mas foi mesmo tudo ao mesmo tempo e quem diria, não é? Para mim, no início, era tudo muito oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Eu olhava e eu conheço aquela jogadora, porque eu já a vi na televisão e eu sei que ela joga muito bem. E claro, também tinha muita confiança na minha equipa, sabia que tinha jogadoras muito boas na minha equipa, mas era muito isso, não no sentido do ela é muito boa, tenho medo de jogar contra ela, era mais no sentido, ela é muito boa e eu tenho a oportunidade de jogar contra. E vamos ver como é que corre, pode correr bem, pode correr mal, mas tenho a oportunidade de jogar contra e mostrar o que vale ou não. E pronto, para mim, acho principalmente o Benfica e o Sporting, como eram os clubes que eu mais acompanhava, quando estava em Lisboa, sempre jogava contra elas, era sempre uma sensação assim de, oh meu Deus, eu estava nas bancadas a ver os jogos e agora estou eu no campo. Era um nervosismo bom, digamos assim. Eu em campo, eu considero-me uma pessoa muito alegre, que adora festejar os pontos. Todos os pontos que eu puder festejar, vou festejar como se fosse o último, na verdade. Eu acho que isso é algo que me caracteriza imenso, a minha energia dentro de campo. Mas também sou uma pessoa que,
procuro ajudar imenso as outras pessoas, porque, claro, cada jogo é um jogo ou cada dia é um dia, vamos mais por aí, e reconheço que nem sempre estamos num bom dia e quando percebo que alguém está nessa situação, tento sempre ajudar como conseguir. E pronto, acho que é mais isso, é a energia e o ajudar o máximo possível. O voleibol para mim é uma forma de expressar esta parte mais determinada, mais alegre, mais, de certo modo, não digo louca, mas um bocado, de mim mesma, que se calhar no dia-a-dia é algo que as pessoas não conseguem perceber, mas que depois em campo meio que me transformo. E pronto, para mim o voleibol é isso, é uma forma de expressar uma parte de mim.